Estamos aqui mais um dia, segundo podcast. Hoje sobre política, mais sobre esquerda e direita, as eleições, fraude nas urnas, mais ideologias políticas. Eu queria falar que tem novos convidados aqui, tem a Keila, tem o Celso, dois alunos do primeiro ano aqui, a Priscila que estava no outro podcast também, mais o professor Alexandre, Daniel, e alguns outros alunos que estão aqui também, que vão participar, contribuir um pouquinho, né, Carlos? Vai. Eu até começar com o professor Daniel, que vai falar um pouco sobre o Centrão, o que é, o que eles pensam, vai debater com a gente agora. Obrigado, Júlio. Cordial bom dia aos meus colegas, também aos alunos do terceiro ano. Aí um cordial bom dia, boa tarde ao pessoal que vai estar vendo essa gravação depois no YouTube. Precisamos de compreender a questão do centro. O centro político é uma coisa, o centrão é outra, completamente diferente. Vamos começar pelo centro, porque hoje pouquíssimas pessoas que a gente de repente vai discorrer sobre o assunto, falar sobre o assunto da política, que ele se manifesta e declara que ele está no centro da política. O que é estar no centro da política? Bom, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Nós tínhamos aí alguns candidatos no primeiro turno. Eu não vou saber falar o nome de todos, mas a gente tinha uma pessoa que ficou aí, virou um ícone, que é o Padre Kelmo, né? Ele tem a minha atenção. Tínhamos o Ciro Gomes, tinha mais duas mulheres, a Simone Tebet, o Lula e o Bolsonaro. Bom, muitas pessoas, pelo menos algumas pessoas com quem eu conversei durante esse tempo, as pessoas ficou indecisas, porque não votavam nem no Bolsonaro nem no Lula. Nos outros componentes, muito menos. O que essas pessoas declaravam? O que elas faziam? Não, eu vou aguardar, vou ficar no centro, vamos ver o que vai dar mais ou menos ali para o final das eleições, do primeiro turno, e aí ela vai se decidir ou não, porque hipoteticamente algumas pessoas já contavam com uma questão do segundo turno. Passamos, o primeiro turno. Agora nós estamos no segundo turno. Nós eliminamos aquela quantidade de candidatos e agora nós temos um. Aliás, nós temos dois. E o centro agora decide, porque agora precisa de uma decisão. Ou ele vota no personagem que representa a direita, ou no outro que está representando a esquerda. O centro agora ele tem que decidir, correto? Essa é a questão do centro. Quem está no centro da questão política é uma pessoa que ainda não se decidiu ou que está esperando ali acontecer o segundo turno para tomar a sua decisão, que é diferente do centrão. O que é o centrão? O centrão é muito complicado. Nós podemos ver aí nos jornais, nos telejornais, muitas das vezes o centrão ditando o que tem que ser feito no governo. Muitas das vezes a gente vai ver o centrão dizendo para o representante do governo federal o que ele tem que fazer, quais são as medidas que ele tem que tomar. E se alguém me perguntar, professor, quem é o centrão? Olha, é complicado da gente apontar quem é o centrão, porque ele torna-se até que assume uma questão de invisibilidade dentro do plenário, dentro da Câmara dos Deputados. Porque é uma junção de partidos que compõem uma bancada que nem não apoia o governo, e ele fica naquele meio termo. Eles só tomam uma decisão quando a decisão é voltada para o seu próprio interesse. No caso de um apoio agora para o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, nós temos o centrão. O centrão agora, normalmente o centrão só toma uma atitude, só toma uma postura porque ele está interessado em cargos políticos, ele está interessado em indicação, algum ministério. Então, aí ele apoia. Se ele tiver garantido um ministério, aí eles vão dar o apoio para um determinado candidato para o segundo turno. Então o centrão, normalmente quando a gente fala do centrão, não é uma coisa muito boa, você está ligado ou está relacionado ao centrão.
porque o Centrão ele não vai agir segundo o interesse da população, ele vai agir segundo o interesse, o seu próprio interesse ou do seu próprio bolso. Tá? Então, só para poder a gente entender o que é centro e o que é centrão. Por exemplo, o atual governo federal disse que jamais iria se aliar ao centrão. E nós vimos aí, alguns meses atrás, o próprio Bolsonaro se aliando e fazendo aliança com o centrão. E muitos eleitores do próprio presidente da República abandonou e deixou aquela questão de credibilidade do candidato, do atual presidente, ir por água abaixo. Por quê? Porque na primeira instância o presidente disse que jamais ia se aliar ao centrão, mas isso foi antes dele governar. Uma vez que ele está inserido dentro do sistema, dentro do mecanismo, ele agora começa a ver, Júlio, de que ele não pode dirigir ou ter uma gestão do país se não tiver o apoio do centrão. Ou ele se aliava ao centrão para poder ser aprovado algumas emendas, ser aprovado alguns projetos, ou então ele ficava naquela de manter a sua palavra, eu não vou me aliar ao centrão. Então a gente precisa de compreender como que funciona a política. A política é um sistema de engrenagem, às vezes até um pouco complexo, tá? Então a gente precisa de entender como que funciona o centrão. O centrão funciona com a distribuição de cargos no governo. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Próxima questão, você pode passar para o seu debatedor. Torna-se com o Carlos, porque nessas eleições teve mais de 40 milhões de abstenções, pessoas que abdicou do voto. Então eu queria perguntar se esses 40 milhões de abstenções que teve, o centro tem a ver, tem alguma contribuição com isso? Só para ver pelo que eu entendi, você me perguntou se o centro político, tipo as pessoas que não têm muito um lado ou o outro, tem a ver. Acho que calma. Nessas eleições tivemos mais de 40 milhões de abstenções, ou seja, pessoas que abdicaram do seu voto, ou seja, não foi nenhum nem outro, deixaram nulo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos. Se você acha que esses 40 milhões de abstenções tem a ver com o centro, ou seja, pessoas que não foi nem de cá nem de lá, que poderiam ter contribuído com o seu voto, também tão importante para o Brasil. Tá, ao meu ver, tem sim a ver com o centro político, porque, querendo ou não, as pessoas que votaram nulo, ou elas não queriam votar, ou só não queriam dar o seu voto para alguém, ou elas não viam a necessidade ou o dever, tipo, eu tenho que ir lá votar porque tal coisa tem que acontecer. O que acaba gerando muito voto nulo, tanto que a segunda turno tem a ver com isso, não? Caso a esquerda venha ter o poder político no Brasil hoje, governar o Brasil, queria fazer a pergunta para aquele. Você acha que tem grandes chances de esquerda implantar o comunismo no Brasil? Ou são apenas pessoas que ele apoia? Ou você acha que tem grandes chances de implantar o comunismo no Brasil? Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito sim que será implantado, até porque o candidato Lula, ele não tem escondido de ninguém, né? Nas suas entrevistas, nos debates, quais são as intenções dele da agora para frente, né? Ele já deixou claro que ele vai regular os meios de comunicação, que a imprensa vai ser controlada por ele, e que as pessoas vão ter limite, né, nas suas redes sociais. A gente não vai poder postar mais o que quer, vai ser tudo bloqueado por ele. Ele vai ter um controle total da imprensa. Então, assim, ele não tem feito questão nenhuma de esconder o que ele vai fazer e o que ele vai implantar, né, no Brasil, da agora para frente, caso eleito, né? E assim, os apoiadores dele são pessoas de extrema esquerda, né? A gente vê aí Venezuela, Cuba, são os apoiadores dele, né? Ele não nega que é apoiado por essas pessoas, até porque no passado ele teve a oportunidade de investir financeiramente nesses presidentes e agora eles estão contribuindo para a eleição dele, né? Para que ele seja eleito no Brasil, são eles que estão apoiando.
Então, assim, e lá a gente está vendo o que está acontecendo, né? Isso vai ser implantado no Brasil, ele não faz questão de esconder que é isso que ele quer, que é a ideologia dele, né? Eu costumo dizer que eu não nego, é inegável que o Lula teve um bom governo nas outras oportunidades que ele teve de governar o país. O país andou, né? Assim, apesar do rombo de corrupção, de roubalheira, né? O Brasil andava, né? As pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, de comprar um carro. Quem não tinha condições de ter essas coisas, no governo do Lula teve essa oportunidade. Só que agora ele está com o intuito, deixando claro de que agora ele vai voltar para governar de uma forma diferente da primeira forma. Totalmente voltado para o comunismo. Ele não nega que ele vai implantar sim o comunismo. Isso vai. Era sobre o que a pergunta? Eu acho que nós temos que implantar o comunismo. Sobre o mito do comunismo, é um mito que desde o século passado foi implantado pelo Getúlio Vargas, esse mito de o comunismo vir para o Brasil. Sendo que é uma totalmente mentira e o comunismo no Brasil nunca vai ser implantado. O Brasil nunca vai virar uma Venezuela, como foi rebatido pela Keila. Por que o Brasil nunca vai virar uma Venezuela? Como ela disse, o Lula, né, ele teve encontro com alguns apoiadores do socialismo, mas o atual presidente também ele se encontrou com alguns apoiadores que perseguem os cristãos como a Arábia Saudita. Então, se a gente seguir no mesmo pensamento da Keila sobre o Lula ter encontrado apoiadores do comunismo e socialismo e o atual presidente encontrar pessoas que defendem perseguições de cristão, é uma coisa totalmente contraditória. O Brasil não vai se tornar um país comunista e muito menos socialista. Até porque no governo de Lula, o Brasil se tornou a sexta maior economia do planeta. E atual a gente é a 12ª, eu acho, na minha opinião, eu acho que é a 12ª maior economia do planeta. Então, eu acho que o mito do comunismo e socialismo no Brasil não existe. Uma coisa é encontrar-se com uma pessoa, um ditador, um líder de outro país. Outra coisa é fazer aliança com essas pessoas. As alianças do Lula com esses ditadores já vem sendo implantada há anos e anos. Ele investia dinheiro neles. Então, isso aí, quando você investe dinheiro em uma pessoa, você vai esperar um retorno futuramente. É aliança, é diferente. Encontrar-se, o líder de um país, como é o atual presidente agora, ele tem que se encontrar com vários líderes de vários países. O papel dele, é a função dele enquanto líder. Agora, ele aliar-se com pessoas do comunismo aí é totalmente diferente. Agora falou que não tem chance de botar o comunismo nem o socialismo. Então, eu queria perguntar por que ele apoia esses da Venezuela, o presidente de Cuba. Se ele não tem intenção de implantar no Brasil, por que desse apoio? Bom, tudo é marketing, na verdade, política, viu, gente? Tudo são alianças que são criadas. Bolsonaro automaticamente vão continuar com as próprias alianças que ele tinha e o Lula também vai continuar com as próprias alianças que ele tinha no governo. O que é que acontece com essas alianças? Nessas alianças, o governo vai ter aí alguns benefícios. Vou citar para vocês aqui a questão da guerra da Ucrânia, que vocês aí estão aí mais por dentro. Na guerra da Ucrânia, se agora que nós ainda estamos um país neutro, porque o Bolsonaro não tomou partido para nenhum lado, se o Lula hoje for o candidato vencedor, que nós não sabemos a realidade ou qual será a decisão do povo brasileiro, que nós também temos que entender que nós temos que respeitar a decisão do povo brasileiro. Pode ser que a minha escolha não ganhe, ou pode ser a outra escolha também não ganhar. O que acontece? Todo mundo sabe que a Rússia, ela entrega para o Brasil agrotóxico. Só que vou colocar aqui agora, o nosso candidato, que tem aí uma ideologia socialista. Essa ideologia, para quem não sabe o que é o socialismo, ele é lógico que visa a igualdade, mas não, as indústrias, as empresas, elas vão pertencer somente a uma pessoa. Quem é essa pessoa? O presidente do país. Ou seja, um americano que é dono do McDonald's vai vir para o Brasil
vai fixar uma empresa e vai depositar o cargo todinho para o meu presidente. E o presidente vai nomear as pessoas, quem ele acha, que vai organizar. Os maiores prejudicados do socialista são os trabalhadores. Porque, por mais que o dono da McDonald's entregue a estatal deles, não vai fazer diferença, porque ele é milionário. Agora, a pessoa mais pobre, ela sim vai ter algum prejuízo financeiro. Se nós formos analisarmos também o atual presidente, Bolsonaro, é lógico que todos eles, ambos, tanto Lula quanto Bolsonaro, tiveram defeitos em sua campanha. Todos. O que acontece quando a população não quer de jeito nenhum votar? Ela mostra que ela não está satisfeita, nem com o partido anterior e nem com o partido atual. E quando a gente mostra que não está satisfeito com nenhum dos dois, aí a gente tem que tomar a iniciativa de ver o que é que está acontecendo errado no nosso país. Nós sabemos muito bem que o nosso ex-presidente, o Lula, ele foi condenado e ainda tem uma dívida da União para ser paga, que é uma dívida de imposto federal. Essa dívida de imposto federal qualquer pessoa tem, não é só o ex-presidente não, até a professora Priscila. A partir de quando você ganha 3 salários mínimos a mais, você tem que declarar um imposto. O que é isso, professora? Declarar imposto de renda. Declarar o que você tem no Estado. Quando a gente se torna um país socialista, onde o nosso presidente vai ter todas as informações da sua vida, é muito fácil não acontecer essa distinção de classe e piorar a economia. Por que vai piorar a economia? Acabei de falar para vocês uma coisa que acontece no socialismo. Quem são os prejudicados? Os trabalhadores. E os trabalhadores, nessa hora, se nós já estamos vendo um pouco da nossa realidade, eu acho que vocês todos já sabem, né? Da nossa realidade. Tem pessoa aí que não está conseguindo vender o que plantou na hora. Por quê? Porque o ponto mais fraco está sendo o nosso país ainda. Igual eu estou mostrando para vocês. E olha que nós não tomamos partidos. Se nós tivéssemos tomado um partido hoje, o presidente Jair Bolsonaro, professora, ele não presta não. Ele, quando na época do Covid, que eu sei que todo mundo vai indagar isso, ele não fez uma gracinha. Eu acho que, assim, todos, a gente não pode nem julgar esse tipo de gracinha, e eu nem vou comentar, porque, assim, talvez ele tentou expressar de uma maneira, mas eu vou falar pelas vítimas, né? É lógico que todo mundo que está aqui dentro, alguém perdeu alguém que queria. Eu perdi, vocês devem ter perdido. Só que em um discurso que eu ouvi dele, e achei muito interessante, foi ele falar que a primeira compra de vacina, ele não poderia comprar porque ele tinha que ter certeza se ela funcionava. Então, assim, muitas das vezes é muito fácil a gente julgar tal governo, julgar tal experiência. O que eu posso dizer para vocês que o socialismo não é um país de primeiro mundo e nunca vai ser. A partir do momento que você toma uma decisão ou que você arruma aliados, porque a política é assim, se eu arrumo um aliado, esse aliado vai me dar alguma coisa em troca. Ou seja, ou o Brasil vai me dar, o que o Brasil vai me dar de forte? Vai me dar soja? Para me poder apoiar ele como presidente? O que o Bolsonaro vai me dar de legal lá nos Estados Unidos? Então, disse para vocês na aula anterior que a economia é uma troca de favores e a política também é uma troca de favores. Então, o que a gente precisa pensar? Não é só no modelo socialista ou no modelo aí que é o do Bolsonaro, que é aquele tradicional, né? Aquele modelo conservador. Nós temos que pensar também nas propostas de ambos os candidatos, para agora nós podermos tirar, porque aquela pessoa que vota no Lula vai continuar votando no Lula, aquela pessoa que vota no Bolsonaro vai continuar votando no Bolsonaro. O que a gente tem que fazer agora para resolver a história do Brasil?
os que estão aí em cima do muro, votos nulos, poderem agora se manifestar. Celso, falar sobre qual a possibilidade de o Brasil virar socialista. Se você estiver errado, me corrija, por favor. E você trabalha no campo também, né? Então, isso vai te impactar de alguma forma ou você acha que vai permanecer do mesmo jeito? Eu vejo que o socialismo, ele, como a Priscila disse, ele não é um país de primeiro mundo. O socialismo, na verdade, é um retrocesso tanto econômico, social, intelectual da sociedade, né? Ou seja, o socialismo, a filosofia dele é alienar todo o sistema, todo o sistema. O sistema socialista ele é alienado, porque o governo precisa controlar, e para ele controlar, precisa que haja alienação, né? No entanto, você pode observe um dos países mais antigos do socialismo é Cuba. O que Cuba tem? Os carros de Cuba é uma bagaceira, né? A educação de Cuba, é excelente. Não é excelente. Aquilo tudo é maquiado. A economia de Cuba é uma tristeza, né? Ou seja, esses países socialistas, na verdade, eles são fechados, né? Alguém disse aí a questão da liberdade. O socialismo, ele fecha todas as fronteiras, todas as portas. Então, nós não sabemos nada que vai acontecer lá, assim, igual nós sabemos no Brasil. Você tem liberdade de expressar aqui no Brasil, lá você não tem. Lá ninguém se expressa nada, lá é todo mundo amordaçado. Então, esse amordaçamento é o perigo. Nós não sabemos o que está por trás. É a mesma coisa de você estar aqui e ter uma grande muralha. Você não sabe o que tem lá do muro. Para você saber, você precisa ter acesso lá. E nós não temos acesso ao socialismo. Todo mundo tem medo de entrar no país socialista, porque ele pode entrar e pode não voltar. Ele pode ficar preso, ele pode ser morto. Então, o socialismo, ele é terrível. Então, o nosso perigo de entrar no socialismo é grande. O rapaz disse que não. É grande porque nós estamos cercados de todos os países da América Latina e América do Sul. Quase todos eles é socialista, né? Ou menos ou mais, mas é socialista. E está todo mundo numa quebradeira, né? Uma quebradeira violenta. Eu estava me lembrando que um tempo atrás você falou assim, você milita na agricultura. Um tempo atrás, quando o leite encarecia, ou qualquer coisa encarecia, buscava lá fora. Buscar onde agora? Está todo mundo passando fome. A Argentina fornecia leite para o Brasil. A Argentina não tem leite para eles. Então, aonde que o socialismo deu certo? Em lugar nenhum. Então, quem está querendo o socialismo no Brasil, para mim está faltando pensar um pouquinho no futuro. Pensar no futuro, porque é terrível. É dolorido o socialismo. Então, essas são as palavras que eu deixo, né? Então, o gosto tem perigo, sim. A filosofia esquerdista é terrível, é doentia, é perigosa, né? É perigosíssima, então nós temos que correr dela. Sobre a possibilidade do Brasil virar um país socialista. Então, ele vai falar um pouco. Obrigado pela oportunidade de falar sobre essa questão, mas eu queria voltar e se você tem o direito de resposta, mas eu vou usar hoje o título, né, a regência que me cabe, como professor de História. Eu não sou seu professor de História, mas eu tenho uma disciplina que trata da História, que é a trilha de História. Mas eu tenho certeza que no ano que vem você vai ser meu aluno de História. Mas como professor de História, querido Matheus, eu preciso só de fazer só uma correção, e você já te devolvo a palavra, para você também, eu preciso de ouvir você. Mas essa questão que você falou sobre a questão do país não virar um país socialista, isso é utopia, não acreditar, porque o candidato
o Luiz Inácio Lula da Silva, ele é de filosofia socialista. Ele próprio já declarou inúmeras vezes, e tem uma entrevista que ele fez há alguns anos, inclusive antes dele ser presidente da República. Palavras do Lula, abre aspas, nós não construiremos um Brasil socialista à la Cuba. Não. O nosso socialismo será gradativo, porque é complexo, é muito complicado pegarmos uma gestão de um país e colocar diretamente uma ideologia socialista. O nosso socialismo será colocado gradativamente. Uma vez que este candidato, por mais de 12 anos de governo, ele tem grandes aliados, ele montou, arquitetou, ele moldou todo o sistema judiciário. Isso é importante ressaltar, porque o Supremo Tribunal Federal hoje ele tem muito mais poder do que o próprio presidente da República. O presidente da República ele vai fazer um veto, ele vai fazer um projeto, e se o Supremo Tribunal Federal não aprovar, se ele não estiver alinhado com o presidente, ele não faz nada. Ele não compra, ele não faz projeto, ele não faz nada. E se ele se candidatar, o Supremo Tribunal Federal também pode caçar o direito dele se candidatar. Então, sim, o que eu estou falando, nobre, querido aluno, essas palavras, fecha aspas, de transformar o país em um país socialista, é a palavra e a promessa do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, da mesma forma que aconteceu com a Venezuela, ela não nasceu um país socialista, ela era capitalista. Mas tinha alguém de uma ideologia socialista que trouxe aquela merchandising, trouxe aquela visão utópica, e hoje a Venezuela está do jeito que está. Cuba era capitalista e aliada dos Estados Unidos do Brasil. Depois, com o movimento de Che Guevara e tantos outros, o país adotou essa ideologia socialista e encontra-se do jeito que está. A Coreia também. A Rússia sempre foi, mas teve embates que você vai estudar comigo no terceiro ano e você vai entender que a luta deles até os dias de hoje é de manter um grande bloco, um bloco socialista no mundo, tá? Antigamente era conhecida por União das Repúblicas Soviéticas, hoje é só Rússia. Mas quando era a União das Repúblicas Soviéticas, era uma junção de países que estava pensando em um comum acordo. Só que esses países viram que isso não era bom. O que aconteceu? Eles desfizeram os seus pactos, os seus acordos, e a Rússia voltou a ser Rússia. Tá? Então, daqueles países que faziam parte da União Soviética, ninguém quer voltar para o socialismo, porque é retrocesso. Então, nós temos que aprender a analisar a proposta do nosso candidato. E eu peço perdão para você, mas eu estou agora falando como seu professor de História. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele é de cunho esquerdista e o propósito dele é de transformar este país, que é livre, em um sistema socialista. Direito a ser. A pergunta vai ser para o Matheus Eduardo, né? Daniel dá a contribuição dele, então você que é de esquerda, quero ver a sua opinião sobre a fala dele. Vai. Na minha opinião, tem aqui umas coisas que a esquerda defende, na minha opinião, e tá lá, né, que eu pesquisei. A esquerda, ela defende uma revolução dos trabalhadores, é o quê? O fim da burguesia, o fim da burguesia dos bilionários, para que consiga acabar totalmente com a desigualdade social. Assim, o fim da propriedade privada, e os trabalhadores, eu acho, na minha opinião, vão ter mais direitos. Para outro tema, que é sobre a fraude nas urnas. Foi muito debatido sobre quando o de direita estava muito acima e chegou em determinada zona e ele foi ultrapassado, ficando até 5 milhões de votos na frente em determinada
momento. Então, queria deixar uma pergunta para o Carlos, se ele acha que essas fraudes nas urnas realmente existiu, ou é só um certo medo de direita de não conseguir voltar ao poder novamente. Eu realmente acho que a fraude nas urnas realmente tem acontecido, porque tem cidades ou até certos lugares que não bate o número de votos com o número de habitantes. Claro que tem o quê? Pessoas que não moram naquela cidade que acabam indo votar lá por escolha, ou até mesmo porque não tem outro lugar para votar e que acham melhor lá. Mas é grande a diferença que tem entre os habitantes e o número de votos que tem. E qual é a pergunta? Se essa é realmente ter fraude nas urnas, ou se é algum medo do candidato de direita de não conseguir voltar ao poder de novo. Tá. Eu não vou ficar atacando, falando, não, a esquerda quer sim, ele tá roubando voto. Sim, porque, ao meu ver, pode sim estar acontecendo. Ao meu ver, pode estar acontecendo. Tanto que eu queria perguntar para o Matheus, o que você acha sobre o que está acontecendo? Se tem fraude, por que se tem, por que da esquerda? E por que se tem da esquerda? Vai. Sobre a fraude na urna, eu acho que é totalmente mentira. Porque não tem como fraudar a urna, é uma coisa ali codificada. E também, isso sobre a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro, reflete que o Bolsonaro perdeu muito apoio em outras cidades. Por exemplo, em regiões em Minas Gerais, Bolsonaro ganhou, porque ele levou ali a maioria dos municípios. Hoje, na eleição desse ano, o Lula levou os maiores, levou todos, por exemplo, Minas Gerais. Então, acho que a fraude na urna é totalmente mentira, uma coisa inventada, não tem por que falar que a urna foi fraudada, e a disparidade dos votos entre os candidatos refletem que o Bolsonaro perdeu apoio, como eu já disse na fala passada. Então, eu acho que não existe, é uma mentira. Agora, sobre o tema debatido Bom, quando a gente fala em urna, a gente tem que primeiro conhecer o site, né, do TRE, para a gente poder aí decidir se é verdadeiro ou não essa falha da urna. A urna, ela não pode ser fraudada. Quando acontece da votação acontecer números diferentes, são pessoas aí que entram na sua sessão para justificar os votos. Na minha sessão, que eu sou presidente de sessão, eu tenho 195 eleitores inscritos que podem votar. Compareceram 100 eleitores. No final, eu tinha 127 eleitores na minha urna. Como que eu tinha 127? 27 pessoas vieram e pediram para justificar. A pessoa, quando ela passa na porta e vê a sessão vazia, ela é a primeira a entrar e fala, eu quero justificar o voto. Quando você justifica o voto e joga no sistema, a urna entende que teve outra pessoa lá dentro. Mas não tem como, jamais, você saber. Tanto que a primeira pessoa que vota, a urna vai fazer isso aqui, ó, ela vai embaralhar todos os votos. O primeiro votante da minha sessão, vamos supor, foi a professora Priscila. Nossa, eu sei que eu fui a primeira a votar. Quando eu chego lá no TRE, que eles abrem mesmo o disco rígido, você vai perceber que lá não vai dar para saber quem é que votou em quem. A urna vai selecionar os votos, ou seja, vai estar separando. Para o Lula deu tanto, já vai separando. A quantidade de votos de candidatos que eu pedi aos meninos dos mesários que estavam do meu lado, quando eles viram que na minha urna tinha 127, eles falaram assim, nossa, é fraude. Eu falei assim, agora vamos lá, vamos conferir. Que fica um boletim impresso para todos conferir. No boletim estava lá escrito quantidade para deputado, senador, governador, presidente. E aí, quando eles foram somar, estava corretamente. É lógico que nós sabemos que o nosso país é um país corrupto. É lógico que existem pessoas que são capazes aí agora, se eu te der 10 milhões, você joga quantidade X de voto para mim. Nós sabemos. Do mesmo jeito que o Datafolha errou uma pesquisa, nós sabemos que a urna também pode ser fraudada. Como também é um fato da gente ver lá as pessoas
que eu acho que ambos os lados, tanto do esquerda quanto do conservador, eu acho que ambos os lados existem pessoas que são assim doentias pelos dois candidatos. E o que acontece, essa doença? A gente esquece que nós vivemos num país livre. Quando a gente vive num país livre, eu tenho que respeitar a escolha do próximo. É lógico que eu, professora Priscila, eu acho que todo mundo sabe, não preciso nem questionar. Eu sou do partido, da direita, sou do partido conservador, porque eu acredito que a gente tem que ter uma base, que tem que ter família, tem que ter Deus no coração, mas existem pessoas do meu convívio que votam no outro partido, e não é por causa disso que eu vou chegar nele e vou xingar, vou maltratar, igual a população do Brasil fez com o pessoal do Nordeste, que foi uma falta assim de empatia, porque todo mundo sabe, as pessoas do Nordeste são pessoas mais sofridas do que qualquer outra pessoa, eles passam fome, a gente nunca passou fome na nossa vida, graças a Deus, nunca passou aí sede igual eles passam. E assim, é lógico que ambos os candidatos tentaram melhorar sim a vida do pessoal do Nordeste. Só que, assim, existem as contradições, Vamos bater na contradição. No governo do Lula, o Lula fez uma cisterna de capacitação para pegar chuva. Todo mundo sabe, todo mundo viu isso na televisão. Só que ele esqueceu do detalhe, o Nordeste chove muito. Não. E aí já o Bolsonaro, ele já fez aquela abertura, que liberou a água para o povo. É lógico que vai ter pessoas lá no Nordeste que são Lulas fiéis até hoje, que acreditam nessa ideologia que o Lula foi melhor. Porque na minha época o Lula trazia caminhão-pipa, hoje em dia o Bolsonaro esqueceu da gente. Existe. Até na nossa cidade existe isso. Por mais que a nossa cidade, eu acho que todo mundo viu, foi uma das cidades do estado de Goiás que pontuou o voto maior para o Bolsonaro, existem pessoas que votou do lado contrário. E aí agora é a hora da gente defender se o socialismo ou o capitalismo é o melhor. É a hora da gente decidir se o ponto de vista do projeto do Lula será melhor para o nosso país, ou se o ponto do projeto de vida do Bolsonaro é melhor. Alguns pontos que eu vou citar aqui para vocês, que eu achei interessantíssimo, que eu pesquisei, foi além dos apoios. Nesse segundo turno, agora, o Bolsonaro ele tem mais apoiadores do que Lula, nesse segundo turno. E uma coisa que me chamou muita atenção das propostas é que vocês sabem que a gente também tem que discernir, separar o que é fake news e o que não é fake news. Muitas das falas antigas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, tem vindo à tona. E uma das falas de Lula, que ele até retratou esses dias para trás, foi a questão do aborto. Eu até assisti, fiz questão de assistir. Na minha casa eu não tenho essa televisão normal, é aquelas televisão fechada, e eu gosto muito de assistir Câmara Senado, tá, gente? Na Câmara Senado colocou esse vídeo falando que o Lula ele era um defensor do aborto. E aí veio à tona a fala do Lula. Quando o Lula terminou de falar, automaticamente já entrou outro vídeo do atual, e o Lula falou que pegou uma parte da fala dele. Que quando ele disse que ele era a favor do aborto, estou dizendo fala que eu ouvi dele, fala do Lula, tá, gente? Então não estou inventando não. Quando ele disse que ele era a favor do aborto, ele quis mostrar para a sociedade quando uma pessoa sofre violência sexual, essa pessoa tem o direito de escolha, e vocês sabem que isso já tem na lei do aborto. Aí o que acontece? Que eu também achei muito interessante. Nesse detalhe lá da Câmara, eles mostraram que por mais que o Lula mudasse a sua opinião agora, nos dias de hoje,
ele mostra uma política carcerária. O que seria uma política carcerária? Ou seja, o Brasil ele vai colocar tudo na mão agora de um presidente e na época do Lula, os dados, são dados, diz para vocês que ele deve 1,3 milhão para a Receita, e isso não é dívida daquela época dele que ele foi preso, não, porque ele foi condenado a 12 anos, todo mundo sabe. Ele foi condenado a 12 anos, e aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal absolveu ele. Quando se absolve alguém, o que acontece? A pessoa, ela é livre, ela não tem mais processo nenhum. Só que nós, brasileiros, temos o costume de esquecer o que acontece. Naquela época, passou lá todo mundo com dinheiro na cueca, dinheiro na mala. Naquela época foi escancarado. E na época do Lula, que é o socialismo que eu vou falar aqui agora. O socialismo que todos são iguais. Não é assim que o socialismo prega? Todos são iguais. Mas negros e negras foram presos na época do Lula. Colaborou com a desindustrialização, ou seja, os países de fora, Hyundai, vocês sabem que tem a Hyundai, sabe? São países de fora. Não quiseram investir no Brasil. Por que não queria investir no Brasil? Você acha que uma pessoa, vou falar aqui, o dono da Havan, que todo mundo conhece, o dono da Havan vai entregar uma multinacional, uma multi-internacional dele na mão do presidente? Jamais. Jamais. E aí o que acontece? Ele vai procurar outro país que vai apoiar. E quando ele sai daqui, o que acontece com o brasileiro? Ele perde o quê? Um emprego. E ao perder o emprego, nós passamos necessidade. O Brasil é um Brasil ainda caminhando. Nós estamos caminhando. Vocês ainda são novos para poder entender o que a professora Priscila está falando. Eu tenho 37 anos e vou falar para vocês. Meu pai tem 3 filhos. Na época do meu pai era muito difícil a gente comprar shampoo pro cabelo. Shampoo, que é uma coisa básica que você encontra em qualquer lugar. Sabe que jeito que a gente tomava banho na época? Quando tinha sabonete, tinha que lavar com sabonete. Se não tivesse sabonete, era aquele sabão feito em casa, que o cabelo ficava fitinho. Sabão de bola, né? Sabão de bola, que ficava armado desse tamanho. Eu olho minhas fotos e falo assim, mãe, pelo amor de Deus, como é que a senhora tira foto desse jeito? O cabelo era dessa altura. Nós não tínhamos esse benefício que vocês têm de jeito nenhum. Você sabe que jeito que a gente ia para a escola? Meu sonho de consumo. E olha que meu pai nunca foi uma pessoa pobre, gente. Meu pai tinha salário, minha mãe tinha salário. Nós vivíamos bem, graças a Deus. Meu sonho de consumo era ter uma lancheira. Porque minhas amiguinhas em sala de aula tinham lancheira e eu não tinha. E era cara. E eu sabe o que a minha mãe fazia para mim? Pegava uma garrafinha. Eu nunca esqueci isso, uma garrafinha de água e punha suco. Eu chorava de ver as meninas naquela lancheira e tinha que levar garrafinha. E quando vinha caderno do governo, porque vinha caderno do governo de vez em quando para dar para os meninos, não ia em papelaria para comprar caderno bonito, não. Era o que tinha. Sala de aula, quantas salas de aula que a gente sabe que no Brasil, na época, não tinha uma mesa e aluno sentado no chão. Sim, o Brasil cresceu. Não vou mentir que o Lula não fez pelo país. Sim, ele fez também com as pessoas mais pobres. Mas a gente tem que entender que aliar com o corrupto, eu me torno corrupto. Eu me torno. A corrupção não é só eu pegar financeiramente do povo brasileiro, não. A corrupção começa dentro da sua casa. A partir do momento que você tem coragem de mentir para sua mãe, que está estudando, de mentir para sua mãe, que foi para a escola e foi para outro lugar, isso é uma corrupção. O povo brasileiro, ele ainda não é preparado para ser um povo de primeiro mundo.
Nós estamos tentando ser. Por quê? Porque falta honestidade do povo brasileiro, falta interesse do povo brasileiro. E nós precisamos ter interesse. Tem interesse em política, tem interesse em economia. Nós precisamos ter interesse em tudo do Brasil. Quando Dilma Rousseff entrou para a presidência, vocês sabem, viu que o governo dela estava caindo, o que o povo fez? Não tirou ela de lá? Não fez um impeachment? Fez, não fez? Nós temos a voz. Quem manda no nosso país somos nós eleitores. Só que aqui agora, que eu vou falar com vocês, tem pessoas que não sabem o que eu vou dizer aqui agora. No TRE, lá fala lá do sistema da urna, pessoas que votaram no primeiro turno, a pessoa que não compareceu pode votar no segundo turno. Ela pode votar. Porque cada eleição é única. Agora a próxima eleição não tem nada a ver com a eleição do primeiro turno. Ela só tem a ver agora com essa. Então, o que é que nós temos que pensar aqui agora? Que nós sabemos que ambos, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, nós temos que pensar nos meus valores aqui agora para poder apoiar alguém. Quais são os meus valores? O meu valor, ele pode ser alto ou ele pode ser corrompido. O meu valor vale eu passar aí 4 anos de sofrimento? Porque a realidade é muito fácil para vocês que não trabalham, para vocês aí que vivem, né, à custa do papai e da mamãe. Impostos são caros. Então pensem direito para fazer escolha. Sobre abrir nossos olhos aí sobre quem votar. Então, encerro esse tema com uma frase do candidato de direita, falou que o Brasil tem que procurar sempre evoluir e não retroceder. E a gente fecha esse assunto com essa frase do atual presidente. Sobre as fake news, se elas influenciam na escolha do candidato, porque tem muitas coisas que saem de forma retorcida e você muitas vezes não consegue entender. Então, eu queria te perguntar se influenciam ou não nessa escolha. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todos que forem ver esse podcast. Então, respondendo a pergunta do Júlio, eu acho que sim, que a fake news tem um poder muito forte de influência, né? E até porque nós temos que considerar também que muitas pessoas não têm esse olhar crítico de estar fazendo um levantamento, uma pesquisa sobre as propostas, né, como foi mencionado pela Priscila, sobre realmente o que é essa ideologia do socialismo, né? Então, assim, muitos, mas muitos, são completamente leigos em relação a isso, né? Então, assim, e a fake news vem e de forma que ela intensifica ainda mais essa falta de conhecimento. Então, eu acredito sim que elas têm uma influência muito negativa em relação a esse resultado que nós esperamos. Obrigado, pessoal. Fala para essa Pedro. Eu queria dar um parecer. Então, eu queria só pontuar sobre algo que a Priscila citou aqui, para deixar claro, né, para todos aqui que o Lula ele não foi absolvido. Ele foi uma manobra do STF que entendeu que ele não devia ter sido julgado em Curitiba, e aí eles anularam aquele processo todo, argumentando que ele devia ter sido julgado em Brasília. Então vamos anular o processo de Curitiba e vamos trazer ele para Brasília para ele ser julgado em Brasília. Só que no Brasil tem uma lei que diz que a pessoa, quando ela completa 75 anos de idade, ela não pode mais ser julgada e condenada. E o Lula estava completando 75 anos de idade. Então ele não foi absolvido. O processo dele parou porque ele completou 75 anos de idade. Mas dizer que ele foi inocentado e absolvido dos processos dele, ele não foi. Ele completou 75 anos e o processo parou. Foi arquivado. Só isso. Vai. Então, Pode ir. só assim, para complementar, né,
Eu sei que estamos encerrando aqui o nosso tempo, nosso podcast, mas eu acho que é válido citar uma frase que eu acho ela fundamental em todo um contexto, né, de vida social, onde diz o seguinte, que sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros, né? Então nós estamos diante disso. Então é melhor a gente olhar para esses países onde já foram implantados aí o socialismo, porque o socialismo ele é um caminho para o comunismo, né? O comunismo é a efetivação das ideias socialistas e olhar, né, quais foram os pontos negativos do socialismo implantado lá e não cometer o mesmo erro. Só isso. Encerramento aqui do nosso podcast. Queria perguntar à minha irmã se ela tem alguma contribuição, alguma fala, alguma citação para dizer para nós aí. Na verdade, o que eu estudei para falar aqui, a Priscila falou, ela não falou muito afundamente sim, só que ela falou, mas a gente não discutiu, então não tem muita coisa para falar não. O que eu estudei não foi falado aqui. Aqui mais um podcast, o professor Daniel aqui, né, tá com esse projeto aí desde aquele tempo. Eu só ressaltei para ele, fiz ele relembrar, nós estamos aqui fazendo um podcast. E queria ressaltar que o próximo será mais diversificado, será mais... Será sobre a Copa do Mundo. Então quem quiser participar aí, já pode falar comigo. Já tem meu preferido. E é isso aí, quero agradecer a todos os participantes. E não vai para o podcast, nosso canal no YouTube, que é do professor Daniel, vai estar disponível para vocês verem. Esse eu vou poder gravar.